Pessoal, os anticorpos são proteínas que agem na defesa imunológica. Então, quando alguém fica doente, pode ser uma virose, pode ser uma bacteriose, ou mesmo uma protozoonose, bom, enfim. Quando alguém fica doente, ela passa a produzir anticorpos que vão agir para combater o agente causador dessa doença. Bom, essas proteínas nós chamamos de anticorpos ou imunoglobulinas. Toma cuidado, não vai esquecer esse nome aqui, ó. Imunoglobulinas são proteínas que agem na defesa, a gente pode chamar de anticorpos também. Pessoal, os anticorpos, eles são produzidos em células do nosso sangue, chamadas linfócitos. Nós temos um monte de tipos de glóbulos brancos na circulação. Existe um grupo de glóbulos brancos, de leucócitos, que a gente chama de linfócitos. Esses são células produtoras de anticorpos, células que agem na defesa imunológica com a produção dessas proteínas de defesa. Pessoal, imagina aqui um vaso sanguíneo e dentro desse vaso sanguíneo existe um linfócito. Essa é uma célula branca do sangue, um glóbulo branco, um leucócito do tipo linfócito. Essa célula ela age produzindo anticorpos. Imagina que o dono desse vaso sanguíneo aqui, ó, ele entrou em contato com um antígeno. Um antígeno, pessoal, ele é um causador de doença. Pode ser um vírus, pode ser uma bactéria, pode ser um protozoário. Bom, esse aqui é o antígeno, um micro-organismo causador de doença. Essa pessoa está com esse vírus, está com essa bactéria ali contaminando o seu organismo. Bom, quando esse antígeno, que eu chamei de A, entra na circulação, entra no corpo da pessoa, os linfócitos eles não reconhecem esse antígeno como parte do organismo. Sendo assim, eles passam a produzir um anticorpo. Nesse caso aqui, o anticorpo para esse antígeno a gente chama de anti-A. Esse anticorpo ele é produzido, depois ele é liberado e ele vai agir sobre esse antígeno inativando. Quando a gente produz anticorpos contra antígenos específicos, a gente diz que está ocorrendo uma imunização. Bom, vamos imaginar que esse é um vírus da gripe. Não é uma gripezinha, mas é um vírus da gripe, tá? Bom, alguém se contaminou com esse vírus, produziu esses anticorpos, liberou os anticorpos contra esse vírus. Esses anticorpos vão agir, combater o vírus para a pessoa se livrar da doença. É que leva um tempo, né? Entre a produção, a liberação, a ação dos anticorpos, o tempo de alguém ficar doente. Então, até os linfócitos trabalharem, gerarem os anticorpos fazerem efeito, a pessoa teve todos os sintomas da gripe. Mas, Léo, quando eu estou com gripe, eu tomo remédio. O remédio trata de sintomas. Você tomou antitérmico para baixar a febre, você toma lá um remédio que corta a coriza, o mal-estar, corta a dor de cabeça, mas você não combate o vírus com o medicamento. O combate do vírus, em geral, né, ele é feito pelo seu próprio organismo através dos anticorpos que você produz. Imagina que esse é um vírus da gripe e essa pessoa entrou em contato com um outro antígeno que eu chamei de B. Vamos supor que esse é um outro vírus que causa a gripe também. Só que detalhe, não é o mesmo vírus. Esse anticorpo que a gente produziu aqui, ele serve para o novo vírus, para o novo antígeno B? Não. O anticorpo anti-A ele serve para o antígeno A. Então o linfócito precisa não reconhecer esse novo vírus, passar a produzir um novo anticorpo, esse anticorpo precisa ser liberado e agir sobre esse novo antígeno. É o tempo de ficar gripado novamente. A gente fica gripado várias vezes durante a vida, porque a cada momento que a gente entra em contato com o antígeno, a gente precisa produzir anticorpos específicos contra esse antígeno. A gente precisa se imunizar. E essa coisa de ser específico a gente já viu em proteína, né? Lá nas enzimas, determinadas enzimas não agem sobre determinados substratos. Aqui na imunização, determinados anticorpos agem sobre determinados antígenos. Essa relação antígeno-anticorpo, ela é de alta especificidade. Pessoal, por que o coronavírus é um problema? Porque ninguém tem anticorpo contra ele. Todo mundo vai precisar se imunizar em relação a ele. Ou esperamos uma vacina, reclusos em casa, ou em algum momento que a gente vai ter que sair,
a gente vai entrar em contato com esse vírus e vai ter que produzir anticorpos contra ele. Só que até produzir a gente fica o quê? Doente. Por isso que a gente está recluso em casa. A gente não pode ficar todo mundo doente ao mesmo tempo, porque senão os hospitais não têm capacidade para atender todo mundo. Então a gente precisa ficar em casa e mesmo que a gente fique doente depois, tomara que não, né? Mas e mesmo que a gente fique doente depois, a gente tenha leitos para poder atender a população que vai precisar desses leitos, tá bom? Pessoal, imunização é um tema bem relevante, eu queria revisar alguns conceitos com vocês. Existem dois tipos de imunização. Tem um tipo de imunização que a gente chama de imunização ativa. Imunização ativa é quando a gente entra em contato com o antígeno, com o causador da doença. Essa imunização ativa ela pode ser natural ou artificial. Naturalmente, como é que a gente entra em contato com o antígeno? Claro que numa infecção, ficando doente. Essa situação de pegar uma doença, desenvolver a doença e produzir os anticorpos contra ela, essa é uma imunização natural, né? Ativa. Estamos entrando em contato com o antígeno, estamos produzindo o anticorpo contra ele. Agora, existe uma forma artificial da gente entrar em contato com o antígeno, se imunizar de forma ativa, né? Produzir o anticorpo, né? Contra esse antígeno, que é vacina. Numa vacina, a gente entra em contato com o antígeno, com o causador da doença. Só que na vacina, o antígeno encontra-se atenuado. Atenuado significa inativo, morto, semimorto. Esse antígeno atenuado, ele é incapaz de desenvolver uma doença dentro do nosso corpo, mas ele é capaz de enganar o nosso sistema imunológico e fazer ele produzir anticorpos específicos contra esse antígeno. Então a gente faz uma pegadinha com o sistema imunológico, a gente coloca o antígeno inativo para fazer ele produzir anticorpo contra ele. Sendo assim, a gente se imuniza de forma ativa. Vacina tem caráter preventivo, tem caráter profilático. Eu tomo vacina para evitar ficar doente. Agora, existe uma outra forma de imunização que a gente chama de imunização passiva. Na imunização passiva, a gente entra em contato com o anticorpo, não é com o antígeno. Então a gente entra em contato com o anticorpo. Aqui também existe uma forma natural, uma forma artificial de entrar em contato com anticorpos e se imunizar. Bom, de forma natural, é da mãe para o filho. Via leite materno, através da placenta, a mãe transfere anticorpos para uma criança. Uma criança, ao nascer, nos primeiros momentos de vida, ela está imune a certos antígenos. Por quê? Porque recebeu anticorpos da mãe. E de forma artificial? De forma artificial num soro. O soro é um anticorpo pronto. O soro ele deve ser administrado numa pessoa que está doente. Se coloca o anticorpo numa pessoa para ele combater o antígeno que está lá causando uma infecção. Se eu for mordido de cachorro e correr para o hospital, eu não vou tomar uma vacina antirrábica, eu vou tomar um soro. Eu vou receber o anticorpo contra o vírus causador da raiva. Soro, portanto, ele não tem caráter preventivo, ele tem caráter terapêutico, ele tem caráter curativo. Curativo, é para tratar. Qual imunização é aquela que dura mais, a ativa ou a passiva? É óbvio que é a ativa. Tem doença que a gente pega uma vez e não pega nunca mais na vida. Tem vacinas que a gente toma uma dose e não precisa tomar outra dose na vida. A gente se imuniza para o resto da vida. A imunização passiva, ela funciona, mas ela é de curta duração. Daqui a pouco os anticorpos são metabolizados no corpo e a gente perde essa imunidade. Por isso é importante a gente se imunizar sempre de forma ativa, com vacinas, prevenindo doenças. Vacinas são fundamentais para a saúde de uma pessoa.